Bem-vindo e bem-vindo ao canal do Palavras Áreas. Eu sou o professor Marcelo Dáurea e no vídeo de hoje a gente vai analisar 24 das 28 redações que tiraram nota máxima no Enem agora em 2020. Mas a gente não vai fazer aqui uma análise de cada uma delas. O que a gente vai fazer é buscar o que elas têm em comum. É o tipo de conteúdo que vai poder fazer toda a diferença na sua vida, entender o que todas as redações nota 1000 têm em comum para você fazer igual, claro. Então vem comigo para ver como é que ficou isso. Para começar, eu quero agradecer o Lucas Felp que organiza uma cartilha, essa aqui, com as redações nota 1000 no Enem. Valeu, Lucas, trabalho bem legal. E eu li todas essas redações nota máxima e fui tabulando o que cada uma delas fez. O resultado, gente, foi essa planilha aqui, tá meio feinha, mas dá para entender tudo. Eram 22 redações do tema sobre o estigma das doenças mentais no Brasil, que foi o Enem primeira aplicação, uma do Enem digital, que falava sobre a questão da desigualdade regional no Brasil, e uma só da segunda aplicação, que era sobre empatia. O tema é um pouquinho mais, mas a palavra-chave é empatia, tá? E analisando esses dados, eu tirei aí algumas conclusões bem interessantes. Na verdade, eu acho que eu apenas confirmei o que eu já sabia, mas quem sabe se para você não é novidade. Então comenta aqui e já vai falando, ó, hashtag eu já sabia ou hashtag isso é novidade. E o primeiro ponto, que eu acho que é o que mais desperta a curiosidade em você aí do outro lado, é sobre o repertório. E um dado bem interessante é que a média, tá? Foi de 3,04 repertórios por redação. Isso quer dizer que em quase todas as redações havia a presença de um repertório na introdução, um outro diferente do primeiro no primeiro argumento e mais um repertório também diferente no segundo argumento. Gente, das 24 redações analisadas, só duas não fizeram isso. E essas duas tinham um repertório na introdução e outro no desenvolvimento. Não tinham três, tinham dois repertórios na redação. E se mesmo assim a média passou de 3, é porque em algumas outras, gente, havia dois repertórios do mesmo parágrafo. Eu não aconselho, eu acho que pode ficar muito perigoso, muita coisa, mas algumas redações dão uma abusadinha, tá? Então, a primeira dica é, no Enem, em cada parágrafo, traz um repertório, tá? Só não faz isso na conclusão, que não precisa, mas um repertório na introdução, um no primeiro argumento, outro no segundo. Mas essa dica precisa de um complemento. Eu separei esses repertórios usados em dois tipos. Eu vou chamar de repertório genérico. São aqueles repertórios que cabem meio que em qualquer tema que você encontrar por aí, tá bom? Por exemplo, você vai citar a Constituição ou o livro Cidadão de Papel. Você não conhece, gente? No livro, nesse Cidadão de Papel, o Gilbert Dimenstein, que é o jornalista, autor do livro, ele afirma que tem muitos direitos que estão no papel, mas não se materializam na realidade, ou menos, não se materializam para todas as pessoas. E esse repertório, nossa, serve em inúmeros temas que falem de direitos. Por isso eu chamo esse repertório de genérico. Mas eu marquei também os repertórios que eu considerei específicos do tema. Por exemplo, para o tema estigma associado às doenças mentais, daria para você falar da Nise da Silveira. Se você não a conhece, ela foi uma importante médica que lutou e ajudou demais na transformação do tratamento de doenças mentais no Brasil. Tem inclusive um filme que eu recomendo muito chamado O Coração da Loucura, que conta um pouco a história dela. Um outro repertório bem específico é esse livro aqui, ó, O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Esse livro fala sobre um manicômio instalado em Barbacena e como ele se assemelhava demais a um campo de concentração nazista. Obviamente, eu recomendo que você conheça o livro para entender mesmo o processo de desumanização que ocorre, ou ao menos que ocorria com pessoas com doenças mentais. Mas tem também, por exemplo, o conto Alienista, do Machado de Assis, não sei se você sabe, mas que fala de um sanatório, enfim, que tem tudo a ver com esse tema. E mais vários outros temas assim, específicos. Só para você entender, esses repertórios, gente, você dificilmente, eu acho que não dava mesmo, ia conseguir usar em uma redação sobre saneamento básico. Imagina, Nise da Silveira para falar de saneamento básico. Nada a ver. Ou sobre manipulação de comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que foi um tema que caiu no Enem.
Então, esses repertórios eu vou chamar de específicos, porque eles são muito legais para falar de estigmas associados às doenças mentais, mas não serve para qualquer tema, beleza? E olha esses números aqui, ó, gente, eu separei as 22 redações do tema do estigma associado às doenças mentais, que a gente tinha uma quantidade maior, dá para ter uma amostra estatística mais interessante. Das 67 vezes em que apareceu um repertório, 40 eram específicos e 27 eram genéricos. E mais que isso, dessas 22 redações, gente, apenas duas, as outras 20 eram diferentes, apenas duas não traziam algum repertório específico. A minha sensação, gente, lendo essas redações, é que se você quer 1000, é muito difícil você ficar apenas nos repertórios genéricos, tá? Então, complementa aquela minha primeira dica. Um repertório por parágrafo, exceto na conclusão. E pelo menos um repertório específico ligado ao tema. Claro, gente, se na hora você não se lembrar de nada específico, vai no genérico mesmo, tá? Mas tenta, faz um esforço para lembrar de algo ligado diretamente ao tema, porque tem dado mais certo, funcionado melhor. Pelo menos umzinho ligado ao tema, eu acho que vale a pena, tá? Dito isso, eu acho que você vai gostar de saber qual o ranking dos repertórios mais usados. Sabe aquela lista top 10? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, e não era para ser diferente, eu acho que não, o mais usado foi citar a OMS, Organização Mundial de Saúde. Primeiro, porque havia dados da OMS na própria coletânea. E segundo, porque é meio óbvio que para você falar de doença, você traga Organização Mundial de Saúde. Muita gente pergunta se pode usar os dados da coletânea. A resposta sempre é pode, mas com cuidado. Você não pode copiar os dados. Você realmente precisa interpretar e complementar esses dados com outras informações, beleza? Bom, foram 6 redações das 22, é bastante, é quase um terço aí, que falaram de OMS. Em segundo lugar, com 4 referências, a Nise da Silveira, muito legal o pessoal ter lembrado dela. Em terceiro lugar, o empate triplo, tá? Com 3 referências. A gente tinha o filme O Coringa, tava na moda, tinha acabado de ser lançado, o livro O Alienista, super pertinente, e a Constituição, que é o único repertório desses genéricos que vai aparecer aqui no top 5, tá bom? Com 2 aparições, gente, tem o livro Holocausto Brasileiro, acabei de citar, livro muito legal, o Byung-Chul Han, que fala da Sociedade do Cansaço, aqui no nosso canal a gente tem um vídeo falando dele, é muito legal, link aqui no card, tá? E o livro Quincas Borba, e também tinha Platão, tá? Platão apareceu falando de saúde e coisas assim. Gostou desse ranking? É interessante ver que mesmo os mais citados são poucas vezes citados. As redações nota 1000 têm uma boa variação desses repertórios, tem muita coisa diferente e interessante. Gente, mas ler essas redações traz também algumas percepções, além dessa do repertório. E um aspecto que merece muita sua atenção é a estrutura desses textos. Todas as redações, gente, todas mesmo, apresentaram a mesma estrutura na introdução. Todas elas são compostas de uma contextualização em que se traz algum repertório. Depois disso, a ligação dessa contextualização com o tema. E aí aparece o tema quase sempre bem explícito, com as mesmas palavras que estavam lá na proposta. E por fim, o projeto de texto. Ficou meio abstrato? Então vamos dar uma olhada em uma dessas. Ô João, quem tá passando aqui o vídeo comigo hoje é o João, tá? João, fala aí pra mim o número de 0 a 22. 12, então vamos lá, ó. A 12 é essa aqui da Júlia Mota, de João Pessoa, tá? Lê comigo essa introdução. O século XXI é marcado por um estilo de vida corrido e estressante em que os habitantes das cidades brasileiras são diariamente cobrados por eficiência e produtividade, seja nas escolas ou nas empresas. Por isso, ocorreu uma explosão no número de casos das doenças mentais no Brasil, tornando-o o país mais depressivo da América Latina, segundo a Organização Mundial de Saúde. Apesar do aumento da incidência dessas enfermidades, existe na sociedade brasileira um enorme estigma associado às doenças mentais que precisa ser urgentemente combatido. Esse estigma é causado pela falta de discussão sobre o tema no cotidiano e tem como consequência o agravamento do desafio de combater os transtornos psicológicos.
Vamos lá? Repare que ela começa com a contextualização, que no caso foi trazer um dado da própria coletânea, esse de que o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Gente, esse dado aparecia aqui nesse gráfico, tá bom? Depois disso, ela traz o tema, e repara que aparece o tema aqui de maneira explícita, ó, estigma associado às doenças mentais. Ela só não colocou no Brasil, porque antes ela fala de sociedade brasileira. E isso ajuda muito, deixar o tema explícito, é algo bem importante, tá bom? E por fim vem o projeto. Olha esse finalzinho aqui, ó, dá para marcar o número 1 aqui no causado pela falta de discussão sobre o tema no cotidiano. Por que 1? Porque vai ser o primeiro argumento. Uma causa, tá? Que é a falta de discussão sobre o tema. E depois ela indica que vai trazer uma consequência, e que a consequência é dificuldade de combater os transtornos psicológicos, que eu poderia colocar com o número 2. Só para você ver isso melhor, eu vou colocar aqui a redação toda. Repara como o primeiro parágrafo começa com essa frase, primeiro parágrafo do argumento, tá? De início, é notório que existe uma grande dificuldade em debater as questões mentais no mundo atual. É exatamente a causa que ela colocou lá na introdução. E depois, olha essa frase aqui no início do segundo argumento, o terceiro parágrafo. Ó, por conseguinte, a identificação e o combate das enfermidades mentais são dificultados. Gente, é exatamente a consequência que ela tinha colocado na introdução. Enxergou como o projeto estava bem claro lá na introdução? E eu quero que você veja que isso acontece em todas, gente, mas em todas as redações. Ô João, fala mais aí o número de 1 a 22 de novo. 3. A 3 é do Alain Albuquerque. Leia comigo a introdução dele, ó. Na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto, o protagonista Policarpo é caracterizado como um doente mental por familiares e colegas de profissão devido ao seu ufanismo, sendo segregado da sociedade em um hospício. Atualmente, na realidade brasileira, os verdadeiros doentes mentais são tão estigmatizados quanto o fantasioso Policarpo, sendo tratados e observados com preconceito por considerável parcela da população. Assim, faz-se necessário analisar os alicerces que sustentam esse estigma, a citar a ausência de ensino sobre a temática e a falta de empatia característica da contemporaneidade, no sentido de buscar desbancar tais bases prejudiciais. Gente, repara aqui nos mesmos elementos, tá? Primeiro, uma contextualização, que nesse caso trouxe o livro O Triste Fim do Policarpo Quaresma. Depois, a ligação com o tema. Repara nesses elementos para fazer a ligação, como atualmente na realidade brasileira. E aí vem as palavras do tema. Aqui não tem uma cópia da frase dada, mas repara as palavras doentes mentais, estigma e sociedade brasileira, que são as palavras-chave do tema, estão todas elas aqui, tá bom? E depois o projeto bem claro, que no caso são duas causas, que ele até enumera, ó, a ausência de ensino sobre a temática e depois a falta de empatia. Reparou? Gente, todas, mas todas, 100% das redações têm essa mesma estrutura. E se você tem dificuldade de fazer algo assim, conta com a gente tem o curso Enem 900 garantido. É isso mesmo, tá? A gente garante que se você fizer o nosso curso, você vai tirar no mínimo os 900. Ficou interessado? Quer essa ajuda? Tá bem legal? Clica aqui na descrição, vai lá saber mais. E vamos continuar, que o objetivo aqui é falar sobre a análise dessas redações todas. E um padrão como esse, não igualzinho esse, mas um padrão também, aparece na argumentação. Eu vou aproveitar e ler o primeiro argumento da redação do Alain, que eu acabei de ler a introdução, só para você ver como ele começa o desenvolvimento. Lê o primeiro argumento dele comigo, ó. Inicialmente, a falta de um conteúdo voltado aos transtornos mentais na formação educacional brasileira possibilita o desenvolvimento de concepções preconceituosas. No conto O Alienista, de Machado de Assis, o médico acaba encarcerando a população de uma cidade inteira, já que não existiam métodos precisos para reconhecer as doenças mentais, ou seja, todas as decisões dele estavam permeadas de desconhecimento. Analogamente à obra, o cidadão que não conhece minimamente os transtornos da mente tenderá a criar suposições erradas, tomando ações equivocadas. Logo, a ignorância e o preconceito
prevalecem. Eu quero que você veja que nesse argumento aparece primeiro um tópico frasal, que vai descer inicialmente até preconceituosas, tá? Gente, tópico frasal é isso, ó, é uma frase curta com a ideia central que vai ser desenvolvida. E repara que essa ideia já estava presente lá na introdução. Depois vem o repertório, que no caso era a obra O Alienista. Mas é importante você não só citar o nome do livro, jogar o nome do livro, mas contar para que mesmo o leitor que não conheça a obra entender do que se está falando. Conta um pouquinho da história, tá bom? Depois uma ligação desse repertório ao tema, que no caso vem até com essa expressão aqui, o analogamente. E por fim, uma mini conclusão com esse logo. Então, já anota aí, ó, um desenvolvimento, um argumento padrão, nota 1000 no Enem, é isso, um tópico frasal, uma contextualização, se você preferir, um repertório explicado, a ligação desse repertório com o tema, isso é muito importante, e uma conclusão do parágrafo, tá? Claro que dá para inverter essas duas partes aqui do meio, a primeira e a última não dá, tá? Mas essas duas do meio dá para você inverter, mas o padrão costuma ser assim. Se você quiser mais um exemplo, dá uma olhada nesse aqui do Aécio Pinheiro Fernandes Filho. Lê comigo, ó. Primordialmente, é necessário destacar a forma como parte do Estado costuma lidar com a saúde mental no Brasil. Ponto. Lembra do tópico frasal? É isso. Isso porque, como afirmou Gilberto de Menstein em sua obra Cidadão de Papel, a legislação brasileira é ineficaz, visto que, embora aparente ser completa na teoria, muitas vezes não se concretiza na prática. Repertório, tá acompanhando o raciocínio? Continua. Prova disso é a escassez de políticas públicas satisfatórias voltadas para a aplicação do artigo 6º da Constituição Cidadã, que garante, entre tantos direitos, a saúde. E agora está começando a trazer o tema, saúde. Isso é perceptível, seja pela pequena campanha de conscientização acerca da necessidade da saúde mental, seja pelo pouco espaço destinado ao tratamento de doenças mentais nos hospitais. Assim, infere-se que nem mesmo o princípio jurídico foi capaz de garantir o combate ao estigma relativo a doenças psíquicas. E esse, assim, introduz a conclusão do parágrafo, tá? Gente, reparou como é praticamente a mesma coisa? Um tópico frasal, um conceito, depois a ligação do conceito com o tema e uma mini conclusão. Fechou? Gente, um outro aspecto que eu acabei nem comentando é a conclusão, mas a conclusão do Enem eu acho que você já sabe como funciona. Você tem que trazer uma proposta e tem que ter os 5 elementos: o agente, a ação, o meio, a finalidade ou o fim, tá? E um detalhamento de um desses, tá? Todas, por ter nota máxima, tinham os 5 elementos, tá? Mas isso é meio óbvio, então não tem muito o que comentar. Todas elas trazem os 5 elementos, porque isso é grade de correção. Se não tiver, não tem como ser 1000 mesmo. Fechou? Outro ponto que eu acho que vale a pena você anotar aí é um sobre o qual pouca gente comenta. Acho que ninguém comenta isso, que é a letra nessas redações. Gente, eu vou colocar aqui na lousa trecho das redações escritas à mão, tá bom? Eu vou colocar da redação 1 até 5, eu podia pôr as 22, mas eu vou dar 1 até 5, ó. Vai reparando, ó. A 1 é essa letrinha aqui. A 2 é essa aqui, é uma das mais feinhas as letras. Depois, repara aqui na 3, na 4 e na 5. Reparou? Conseguiu ver? Você consegue ver que essas letras são bem fáceis de ler? Se você der um pause aqui, talvez você consiga ler escrito à mão num celular, tá? A letra é realmente muito fácil de ler. Isso me leva a contar para vocês uma historinha que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, na verdade já faz muitos anos, eu era corretor do vestibular da Unicamp. Na verdade, depois de um tempo eu fui meio que promovido e era um supervisor no processo de correção. E os supervisores, junto com os presidentes da banca, a gente começou a notar um tipo de erro de correção recorrente. Apareciam nas terceiras correções, que é quando a redação já teve outras duas, tá? Mas teve uma discrepância entre as notas, um tipo de redação que merecia uma nota em uma escala de 0 a 10 em torno de 5. Eram redações ali medianas, com vários erros em relação ao projeto, abordagem do tema, tá? Mas um dos corretores havia dado nota tipo 7,5 e 8, mesmo valendo 5. E ao mesmo tempo eram redações simples de corrigir, não era para ter dado discrepância. Então por que alguns corretores estavam sendo enganados, né, e dando nota mais alta para aquelas redações ali? Eu lembro como se fosse hoje, quando a Lulu, a Maria Luísa Balri, que era presidente da banca, alguém que eu tenho uma admiração imensa, olhou por umas 5 redações dessa em cima da mesa, na época era no papel, tá? E disse: estão dando nota alta porque a redação tem letra bonita.
Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Gente, e era isso mesmo, tá? Lá naquele tempo, depois disso, passaram a incluir no treinamento esse aviso para os corretores tomarem cuidado com esse tipo de redação, que eu particularmente chamo de bonitinha, mas ordinária. Por outro lado, para você que está aí me vendo, ouça esse conselho aqui de um velho professor vivido que já corrigiu muita redação na vida. Capricha na letra. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Isso faz toda a diferença do mundo. Eu sei que pode parecer irrelevante, mas acredita, não é. Ou, em outras palavras, se você quer agradar ou enganar o corretor, fazer com que ele ou ela tenha uma simpatia pela sua redação, capricha na letra. E ainda sobre a letra, note como elas são relativamente pequenas e já guarde isso para conseguir desenvolver em profundidade um tema. O ideal é que você consiga escrever algo entre 15 e 20 palavras por linha. De novo, isso pode parecer bobo ou simples, mas é uma dica prática que faz muita, mas muita diferença. Eu já falei isso em outros vídeos, mas é importante realçar. Bom, vamos lá. Um outro ponto, também meio óbvio, mas que também quero chamar a atenção, é que das 24 redações nota máxima disponíveis, só uma bem esquisita e que particularmente eu não daria nota 1000, tinha 5 parágrafos e um deles tinha só 2 linhas, tá? Essa redação, gente, é meio aquela, não faz isso em casa, sabe aquele aviso, isso é perigoso, não faz igual? Em outras palavras, praticamente todas as redações nota 1000 desenvolveram a dissertação em 4 parágrafos. E é mesmo de se esperar que sejam 4 parágrafos, porque em 30 linhas, gente, fica difícil você trazer 3 desenvolvimentos completinhos, tá? Não é uma regra, mas é realmente difícil. Isso talvez você já sabia. O que talvez você não sabe é que das 24 redações, só 4 estruturaram o projeto com uma causa e uma consequência. As outras 20 todos fizeram o projeto com 2 causas para o problema. Olhando esses dados, eu fiquei aqui com uma dúvida atrás da orelha. Será que o Enem valoriza mais as redações que apresentam 2 causas? Ou será o contrário, que poucas pessoas gostam de desenvolver a redação com causa e consequência? E sendo assim, como tem menos redações com causa e consequência, consequentemente, tem menos redações nota 1000 assim? O que você acha, tá? Ou ainda, será que o tema dos estigmas associados às doenças mentais favoreceu esse tipo de desenvolvimento? Até porque, gente, quando o tema foi as desigualdades regionais do Brasil, do Enem Digital, a única nota 1000 foi feita com causa e consequência. Então, para eu tirar essa dúvida, comenta aqui se você realmente prefere fazer a redação do Enem com 2 causas, ou se você prefere fazer com uma causa ou uma consequência. Ou ainda, comenta aí, essa escolha depende do tema, tá? Aí você nos ajuda a tirar uma conclusão disso. Eu, sem ouvir vocês, acho que há menos pessoas que fazem causa e consequência. Mas, ao ver esses números, pode ser que essas poucas pessoas pensem em fazer com 2 causas. E aí, quem sabe, porque viram esse vídeo, nesse ano passe a ter menos redações ainda com causa e consequência. E daqui a pouco, como as notas 1000 só vão ter lá um modelo, ninguém mais vai tentar outro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tanto é, gente, que nesse ano agora não teve nenhuma, mas nenhuma redação nota 1000 estruturada por ressalva. Ou, se você preferir, estruturada por uma oposição entre 2 argumentos. Sabe, você põe um lado e no outro parágrafo você põe um outro lado, começa com entretanto. 0 redações nota 1000 no Enem desse ano fizeram isso. Em 2019 tinha uma, tá? Agora em 2020, nenhuma. Bom, eu realmente não sei, pode ser mesmo que dependa muito do tema. Eu tô curioso para saber, então mete o dedo, comenta aí, participa pra gente tentar tirar uma conclusão disso. E uma outra curiosidade é ver quais os conectivos mais usados para ligar os parágrafos. Por exemplo, no primeiro argumento aparecem 2 tipos de conectivos, tá? Eu vou chamando de tipo. Um é algo como esse de início. Apareceu o em primeiro lugar 4 vezes, tá? 3 vezes apareceu o em primeira análise e depois 2 vezes cada o inicialmente, o de início, o a princípio e o primeiramente. Gostou? Esses aqui no primeiro argumento. Mas tem uma outra forma clássica de começar o primeiro argumento, que é usando algo como nesse sentido. É uma forma menos comum, mas a gente teve 2
começando com diante desse cenário. E aí uma com nesse contexto, outra nesse viés, outra com nessa perspectiva, que são praticamente a mesma coisa. E um com sob essa análise, beleza? É uma boa dica você já ir anotando um desses conectivos aqui para sua redação. Todos eles são bem legais, tá? E como eu disse antes, a maioria das redações fez um projeto com duas causas. Então, a maioria delas usou no segundo argumento um conectivo de soma. E o campeão disparado foi o ademais. Você usa ademais com 9 ocorrências. Depois, o outro sim. Eu não gosto, para mim tem cheiro de naftalina, é uma palavra meio velha, mas é correta, pode pôr, tira o meu, não tem problema, tá bom? Que significa ademais, significa além disso. Tinha 4 ocorrências do outro sim, seguido pelo em segundo lugar ou em segunda análise com 3 ocorrências. E aí o além disso com 2 e uma só com o paralelamente para fazer essa relação. Mas 4 pessoas fizeram por causa e consequência. 2 dessas usaram consequentemente e 2 usaram por conseguinte. Já na conclusão, a gente espera sempre o uso de algum conectivo conclusivo. Gente, o campeão disparado, mas disparado mesmo, foi o portanto, com 17 ocorrências de 24, tá? Depois, bem atrás, empatados com 2, o destarte e o logo. E aí, com uma só, o em suma e uma bem legal que eu gosto, que é o pois, que depois do verbo vira conclusiva, tá? No começo é explicativa, depois é conclusiva. Gente, esses aí são os principais dados, as principais conclusões que eu tirei da análise dessas redações. Mas se você aí tem alguma outra dúvida, escreve aqui nos comentários. Gente, sua participação faz toda a diferença para a gente saber o que é importante para você. O que mais você aí do outro lado gostaria de saber das redações nota 1000 do Enem? Tô curioso, manda ver aí, quem sabe isso é tema para um próximo vídeo nosso, tá? A gente também corrige redação. Se você não conhece, tem a plataforma do Palavrizar que corrige redações Enem, mas a gente corrige também FUVEST, Unesp, Unicamp, ó. É uma coisa que pouca gente faz. Quer mandar uma redação pra gente corrigir? Descrição aqui embaixo, vai lá, clica e chega lá na nossa página, que lá tá tudo explicadinho como faz para você enviar uma redação pra gente corrigir. E claro, se você ficou aqui até o final, dá uma curtidinha nesse vídeo, se inscreve no canal, que isso ajuda a gente demais a continuar postando esses conteúdos aqui gratuitamente. Sem essa sua participação, eu digo sempre, é difícil a gente continuar com esse trabalho aqui liberado, gratuito para todo mundo, beleza? Espero que tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.